Nós vamos direto agora ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque os ministros já estão a postos para a sessão plenária de hoje, que pode começar com a continuidade de julgamento sobre o IPI, como vimos agora há pouco, que foi iniciado na sessão plenária desta quarta-feira. Outros temas também na pauta, tudo isso nós vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Todos podemos nos sentar. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de abril de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o senhor ministro Gilmar Mendes. Subprocurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências e a todos os presentes que encontram-se no plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Anhanguera de Guarulhos, Estado de São Paulo, e Faculdade São Luís de Jaboticabal, também do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 596.614, procedente de São Paulo, sendo o relator ministro Marco Aurélio, recorrente à União, recorrido Morlan S.A., interessado Centro da Indústria do Estado de Amazonas, também o Estado de Amazonas, e Amicus Curiae, Associação dos Fabricantes de Refrigerantes. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, Alexandre de Moraes, que davam provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, que negavam provimento, o julgamento foi suspenso para continuidade nesta data de hoje, sendo a próxima a votar a ministra Rosa Weber, a quem passo a palavra. Obrigada, presidente. Inicio cumprimentando todos, em especial os advogados e advogadas, procuradores que assomaram ontem à tribuna, com substanciosas sustentações orais, e faço também o registro da beleza do arrazoado subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, que nos brindou com razões tão consistentes quanto as que costumeiramente costuma fazer no Tribunal Superior Eleitoral, na condição de vice-procurador-geral eleitoral. Como bem delineado, senhor presidente, pelo eminente relator deste feito, ministro Marco Aurélio, a quem eu sempre rendo as minhas homenagens, este recurso extraordinário manejado pela União versa a mesma temática, já se disse ontem, do recurso extraordinário 592.891, de que sou relatora, em que foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, é o tema 322, relativo à possibilidade de aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. Eu apresentei o meu voto naquele feito em 25 de maio de 2016, negando o provimento ao recurso da União. E fui acompanhada pelos eminentes ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do querido e saudoso ministro Teori Zavascki. Eu estruturei o meu voto naquele feito a partir da evolução da jurisprudência desta Casa relativamente ao tratamento acerca do IPI, quando presentes medidas desonerativas. E, num segundo momento, do tratamento constitucional conferido à Zona Franca de Manaus, e para concluir, nesta ótica, a partir de uma interpretação sistemática dos preceitos constitucionais, que a nossa Lei Fundamental de 1988, ao atribuir posição diferenciada à Zona Franca de Manaus, no que se refere à concessão de benefícios fiscais, autoriza, sim, o entendimento de que procedente a ação
nos moldes consagrados na decisão recorrida. Eu vou me eximir, senhor presidente, da leitura do meu voto quanto ao primeiro aspecto, que é a evolução jurisprudencial desta Casa, porquanto dúvida não há de que, assentada a jurisprudência atual da Corte, quanto à inviabilidade, como regra geral, de creditamento do IPI, quando presentes medidas desonerativas. Esta jurisprudência a superar, a partir de 2007, a orientação anterior consagrada ao julgamento do recurso extraordinário 212.484, que data de 1988, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, redator para o acórdão, ministro Nelson Jobim. E é importante salientar que todos os processos posteriores a essa guinada de jurisprudência, e onde o ministro Luiz Roberto fez esse registro, não versaram sobre a peculiar Zona Franca de Manaus. O que há a perquirir, na minha compreensão, é que a falta de reconhecimento expresso na legislação infraconstitucional, se há ou não fundamento constitucional que autorize o reconhecimento de créditos presumidos na aquisição de produtos isentos do IPI quando oriundos da Zona Franca de Manaus. E porque entendo que sim, e diante da consistência dos argumentos em contrário do eminente relator e dos que comungam com a compreensão de Sua Excelência, eu passo a leitura do meu voto, na medida do possível, e tentando sintetizar, a partir do item 2, para fundamentar a minha conclusão, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, seguida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido da negativa de provimento ao recurso extraordinário, ou seja, mantendo a decisão de origem. Digo eu especificamente, e acho importante, para mim, esse ponto central, estamos tratando de Amazônia, num país continental como o nosso, onde talvez a nossa maior riqueza, e não só do Brasil, mas mundial, seja a floresta amazônica. Qual é o tratamento constitucional conferido à Zona Franca de Manaus? Aí eu trago a doutrina de Valéria Furlan, que leciona que o primeiro plano de valorização da região amazônica, efetivamente implantado no texto constitucional, ocorreu com a Constituição de 1946, artigo 199, de seguinte teor: na execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a União aplicará, durante pelo menos 20 anos consecutivos, quantia não inferior a 3% de sua renda tributária. Parágrafo único. Os estados e os territórios daquela região, bem como os respectivos municípios, reservarão para o mesmo fim, anualmente, 3% das suas rendas tributárias. Os recursos de que trata este parágrafo serão aplicados por intermédio do governo federal. Em 1940, Getúlio Vargas afirma que todo o Brasil tem os olhos voltados para o norte, com o desejo patriótico de auxiliar o surto do seu desenvolvimento. E, em 1953, sancionou a Lei 1806, que demarcou a região amazônica do Brasil e instituiu a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a Lei 3.173, que criou uma Zona Franca inserida na região amazônica, em Manaus. E, em 1968, o presidente Castelo Branco sancionou a Lei 5.173, que redefiniu a região amazônica e substituiu a superintendência criada pela Lei 1806 de 53 pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Em 1967 ainda, o presidente Castelo Branco veio a editar o Decreto-Lei 288, em que a Zona Franca de Manaus foi considerada verdadeiro polo de desenvolvimento econômico, uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam o seu desenvolvimento em face dos fatores locais e da grande distância
a que se encontram os centros consumidores de seus produtos, a teor do artigo 1º do Diploma de Regência. Mário Jorge Góes Lopes, em sua dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1978, afirma que a Zona Franca de Manaus é, além de um polo de desenvolvimento, uma área estratégica de defesa da soberania brasileira sobre o território. A Zona Franca de Manaus, digo eu, consubstancia a área detentora de regime jurídico temporário e especialíssimo, único no formato federativo nacional, com o escopo de realizar a imprescindível missão desenvolvimentista, consoante orienta o artigo 1º do Decreto-Lei Instituidor, ao considerar as mercadorias brasileiras a elas destinadas como exportadas para o estrangeiro, gozando dos benefícios fiscais concedidos à exportação, dentre eles a desoneração frente ao IPI. De igual modo, importações realizadas por empresas situadas na Zona Franca de Manaus não se submetem ao IPI, bem como isentas do IPI todas as mercadorias lá produzidas, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do território nacional, na dicção do artigo 9º do mesmo diploma, que aqui eu transcrevo. Vou me eximir a leitura. Note-se o cuidado no parágrafo 2º com a seletividade para fins extrafiscais, em sintonia com o artigo 153, parágrafo 3º, 1 da atual Constituição. E aqui, eu, mais uma vez, vou transcrevendo esses dispositivos legais. Digo que, recepcionado o Decreto-Lei 288 de 67, pela Constituição de 88, a Zona Franca de Manaus resultou inserida na Federação Brasileira, asseguradas as suas peculiaridades e ampliado o laço temporal em que tais garantias deveriam ser preservadas, a denotar a importância desse projeto para o Pacto Federativo então firmado. Assim é que o Constituinte, por meio do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cristalizou por 25 anos, a contar da promulgação da Carta de 1988, o especial regime jurídico da Zona Franca de Manaus. Transcrevo o artigo 40, me eximo da leitura. Acresço que não se está a tratar aqui de Zona Franca em sentido amplo, entendida como área aduaneira de livre comércio, mas sim de um âmbito espacial parcelar de nosso ordenamento jurídico inerente a determinado regime de intervenções de desenvolvimento, ainda consoante a doutrina de Valéria Furlan, com base em Mário Jorge Góes Lopes, na obra que citei. O fato de a Constituição Federal encampar o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, constitucionalizando os dispositivos do Decreto-Lei 288 de 67, transformou-os, no dizer de Vives Gandra da Silva Martins, em verdadeira norma constitucional de exceção, fugindo, pois, à normatividade tributária constitucional estatuída no capítulo 1 do título 7 da Lei Suprema, que dispõe diversamente. O prazo de 25 anos, cabe o registro, a tornar indelével a relevância do projeto concebido com a Zona Franca, foi prorrogado por mais 10 anos pela Emenda Constitucional 42, de 2003, e na quadra recente, ao advento da Emenda Constitucional 83, de 5 de agosto de 2014, em mais 50 anos. A meu sentir, a opção do legislador em assegurar a Zona Franca de Manaus até o ano de 2073, a perfazer aproximadamente um século sob a ordem constitucional vigente, não somente reflete que o projeto tem desempenhado o seu papel, perpassando gerações, mas que vai além do desenvolvimento regional, enquanto centro industrial, comercial e agropecuário que se soma aos demais parques econômicos do Brasil, verdadeiro motor do crescimento do país. Cumpre assim a Zona Franca de Manaus, por um lado, o seu relevante papel de promover a redução das desigualdades regionais e sociais,
bem como, por outro, de colaborar com a preservação da soberania nacional, auxiliando na defesa do território brasileiro pela ocupação física diária da nossa geografia, cujas riquezas e importância são reconhecidas internacionalmente. Hoje ainda, senhor presidente, se me permite, conversando com o ministro Mauro Campbell, no Tribunal Superior Eleitoral, que é de lá, ele ainda me destacava a beleza do trabalho efetuado pela Fundação da Nokia, enfim, e que há 2 anos encerrou as portas e a dificuldade que há para que realmente aquele importantíssimo território tenha população, desenvolvimento, seja realmente abraçado e povoado pelos brasileiros. Tal preocupação, digo eu, já ecoou neste colegiado. E aqui eu até vou me eximir da leitura, porque lá fiz a leitura da compreensão do ministro Marco Aurélio, que sempre foi um grande defensor da Zona Franca e tem um belíssimo voto a respeito dessa importância, que, por óbvio, em absoluto destoa com também os belíssimos... Vossa Excelência me permite? Sim. Fui surpreendido até no dia de ontem com um vídeo feito aqui no plenário, com a bancada evidentemente vazia, e surpreendido ante a remessa desse vídeo por um amazonense radicado no Rio. E a abertura do vídeo foi nesse sentido: ministro Marco Aurélio vota contra a Zona Franca de Manaus. Agora, a visão é um verdadeiro caleidoscópio, porque eu penso que eu votei a favor da Zona Franca de Manaus, não contra a Zona Franca de Manaus. Sem a menor dúvida, ministro Marco Aurélio, mas eu só fiz porque eu tinha que fazer a leitura do voto, eu fiz o registro e até me penitencio. Eu sigo aqui, também vou me eximir da leitura, tecendo uma série de considerações com relação ao princípio da isonomia, porque, digo, justamente por se tratar, naquele processo, conforme já asseverado, de caso líder, cujo elemento de distinção é a região denominada Zona Franca de Manaus, a qual se qualifica pelo Constitucional Comando de Incentivo ao Desenvolvimento, submetida a regime jurídico especialíssimo e não permanente, modelo exclusivo na Federação Brasileira, de inestimável relevância para a República, é imperioso, a meu juízo, emprestar à espécie solução consentânea com as peculiaridades de que se reveste. E aí eu lembro a máxima de Aristóteles, que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, bem como o magistral discurso, na Oração dos Moços, de Rui Barbosa, no sentido de que a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E entendo que este norte conduz a percurso retilíneo, inferência de que não comportam 2 fenômenos essencialmente díspares, idêntica e geral solução, sem que se incorra em contradição lógica. Aqui eu me reporto a Alexi, trago o magistério da minha querida ministra Carmen Lúcia quanto ao princípio da igualdade, magistério de Celso Antônio, magistério de Humberto Dávila, dizendo que contribui com o desvendar do vetor constitucional no tema, ao diagnosticar que a Constituição de 88 contém um dever expresso de diferenciação da Zona Franca de Manaus relativamente à concessão de benefícios fiscais. E, nesse sentido, a isenção como incentivo ao desenvolvimento da Zona Franca é uma forma peculiar de desoneração tributária, como salienta, por sua vez, Hugo de Brito Machado. Assim, essa isenção, em especial, não pode ser tratada, a meu juízo, com a devida vênia, conforme os comandos da Constituição, como uma isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. A diferenciação da Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se à sua diferença geográfica, enfatizo, e econômica, sendo ela de fato diferente por razões geográficas e econômicas
deve ser tratada de direito de modo diverso, para que um dia possa ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais. Em suma, sendo diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover a sua igualdade. É o que diz Humberto Dávila na obra citada. Durante o período garantido pela Constituição, prossigo, o sistema constitucional determina tratamento diferenciado para os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, para que siga ela fomentando o desenvolvimento da região, que é interesse da federação como um todo. Esse desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira, bem como a preservação ambiental e a própria integração nacional. Com efeito, a Zona Franca de Manaus conta hoje com cerca de 600 empresas, estou me referindo aqui, estou em 2016, com cerca de 600 empresas instaladas, segundo a Superintendência, a SUFRAMA, graças aos incentivos fiscais, e se espera que avance mais, superando as limitações geográficas. Todas essas considerações denotam que o tratamento tributário diferenciado para essa relevante área encontra suas razões na necessidade de desigualar juridicamente uma situação fática desigual para realizar, assim, a igualdade. Este é o sentido para a Constituição Federal de 88 se ocupar no ADCT com a manutenção dos peculiares incentivos fiscais direcionados para a sub-região de Manaus. Logo, essa isenção não recebe, por determinação constitucional, o mesmo tratamento das isenções em geral, não se quadrando, por conseguinte, no julgamento deste Supremo Tribunal Federal, nos precedentes contidos na jurisprudência que se firmou, repito, como regra geral, a partir de 2007. Nessa linha, entendo que a isenção do IPI, tributo de competência da União, de determinado produto para todo o território nacional, não recebe o mesmo tratamento da isenção do mesmo tributo direcionado para determinada área em especial. Trata-se, além de um incentivo regional, conforme o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, de um incentivo para o desenvolvimento do país como um todo, a ponto de receber tratamento constitucional de exceção, expressão utilizada por Ives Ganda Martins na obra citada. Não atentar, com a devida vênia das compreensões contrárias, para as peculiaridades dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área, cujos incentivos foram preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido dessa especial medida desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal como entendido no Tribunal de Origem. E aí eu sigo lembrando a Constituição Federal, os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º. Continuo dizendo que a nossa República Federativa do Brasil, nas lições de Misael Derzi, está a serviço de um Estado democrático de direito que contém, além dos seus fundamentos e seus objetivos, artigo 2º e 3º da nossa Lei Fundamental, outros dados dela necessariamente integrantes, como a estrutura econômica social, o desenvolvimento, a justiça e a igualdade, enfim, as metas a alcançar e os meios materiais utilizáveis. Enfim, Estado democrático é antes noção de sistema político ou de regime político, como prefere referir-se Bourdieu, o qual abrange não só instituições governamentais formalmente consideradas, como ainda valores e diretrizes adotados pela Constituição. Ainda encontram-se entre os princípios constitucionais da ordem econômica, a soberania nacional, a defesa do meio ambiente e a redução das desigualdades regionais e sociais. Artigo 170 da Constituição. E, como fundamento da ordem econômica, assegurar a todos uma existência digna. E para tentar combater essas desigualdades fáticas regionais e sociais, a Constituição dispõe sobre os incentivos regionais no seu artigo 43 e prevê a importância de incentivos fiscais para a promoção do equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Artigo 151(1). Não bastasse, o Constituinte originário assentou expressamente a preservação dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, em razão da busca pelo desenvolvimento nacional através da redução das desigualdades regionais.
A isenção de IPI para produtos oriundos da sub-região de Manaus atua em prol do Pacto Federativo, para que a simetria de direito possa corrigir a assimetria de fato e, assim, confere tratamento desigual para situações desiguais. Dirceu Ramos, ao analisar a Federação e a República, constata a partir da evidência brasileira, e aqui eu vou desenvolvendo, invoco a doutrina também de Miguel Reale, e prossigo dizendo que o Constituinte, atento à realidade brasileira e para a carência da região amazônica, manteve esse tratamento fiscal diferenciado, reconhecendo a necessidade de uma sistematização própria. Os incentivos fiscais que para essa área devem ser potencializados em prol do desenvolvimento da região e, com isso, da nação como um todo. Logo, a interpretação dos benefícios fiscais direcionados para a Zona Franca é ampla, ou seja, o mais abrangente possível para neutralizar as desigualdades existentes. O artigo 40 do ADCT não beneficiou a Zona Franca de Manaus como uma mera formalidade, como asseverou esta Corte Constitucional na ADI 2348. A Zona Franca de Manaus é, na verdade, um nome que encabeça uma realidade normativa e material caracterizada pela manutenção da área de livre comércio, com seus incentivos fiscais. E aqui eu estou, mais uma vez, me reportando a um belíssimo voto do ministro Marco Aurélio naquele julgamento. Nessa linha, a interpretação apropriada, prossigo eu, à luz da Constituição como um todo, e o ordenamento jurídico é um sistema nas lições de Canárias, o que pressupõe unidade, equilíbrio e harmonia, conforme o magistério doutrinário do meu querido amigo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao refletir sobre o princípio da unidade da Constituição, é aquela que procura dar máxima efetividade aos incentivos fiscais direcionados para a potencialização do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Prossigo no voto, digo que a melhor interpretação da Constituição, com todo o respeito, a Constituição, enquanto sistema, será sempre aquela capaz de conferir a máxima eficácia concomitante a preceitos aparentemente conflitantes, sem se sacrificar nenhum deles. Invoco o magistério de Jorge Miranda, doutrina de Conrad Hesse, e prossigo no voto, vou tentando resumir ao máximo. Observo que a não cumulatividade, técnica para evitar o efeito em cascata de tributos que operam nas etapas dos ciclos econômicos, se enquadra, segundo o magistério de Humberto Dávila, Otávio Campos Fischer, Roberto Ferraz, na espécie normativa de regra jurídica. Isso porque a Constituição Federal não só define a não cumulatividade, como também diz que essa técnica deve, na prática, ser efetivada. Nas palavras de Vitório Cassoni, ou seja, a norma não se ocupa imediatamente com os fins a serem perseguidos, como ocorre com os princípios jurídicos. Vale dizer, é regra jurídica porque o legislador realizou o trabalho de descrever o comportamento a ser adotado. Lembro que toda a regra é feita para situações gerais normais, de modo que, adotada essa perspectiva, consideradas as excepcionalidades e peculiaridades à luz do postulado da razoabilidade, essa regra pode ser superada sem em conflito com a igualdade. Com efeito, a generalização da norma, diante da especificidade de um caso concreto, pode levar à quebra do princípio da igualdade. É o caso dos autos. Os incentivos fiscais atinentes à Zona Franca de Manaus, encampados pela Constituição, como visto, são incentivos fiscais específicos para uma situação peculiar. Neutralizar as desigualdades em prol do desenvolvimento do país, do fortalecimento da federação e da soberania nacional. Logo, não podem ser interpretados restritivamente. A isenção fiscal em jogo é uma isenção especial, isenção federativa e, por isso, diante dela, a vedação do creditamento não encontra espaço para ser aplicada. Aqui eu transcrevo o magistério de Humberto Dávila. De outro lado, digo que a exigência de lei federal específica para a concessão de subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, de que trata o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, tem lugar certamente nas hipóteses em que a incidência de determinado tributo é a regra aplicável. De certo, não é este o caso, à luz do exposto, quando a própria Constituição se adiantou em assegurar isenção,
como no artigo 40 do ADCT, relativamente à Zona Franca de Manaus. Em outras palavras, sendo a regra, em determinada hipótese, a incidência do tributo, a Constituição exige a observância de um procedimento específico, lei federal específica para a concessão de subsídio, isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, anistia ou remissão. Tal procedimento não tem lugar, todavia, na minha compreensão, quando regra da própria Constituição e, por isso, lógica e ontologicamente precedente, exclui determinada hipótese da regra geral. A norma constitucional transitória que preservou a Zona Franca de Manaus como área livre de comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, artigo 40 do ADCT, delimita um espaço semântico fora do alcance, com a devida vênia, do artigo 150, parágrafo 6º da Lei Maior. Seria basicamente, em síntese, senhor presidente, a dizer que o fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito, tanto aquele de que sou relatora, como este, com a devida vênia, dos demais julgados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento de IPI, quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para a sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois esse desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade dessa sistemática reclama, com a devida vênia, interpretação diferenciada, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade, esculpida no artigo 153, parágrafo 3º, 2 da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito presumido para acreditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do Pacto Federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Peço vênia, senhor presidente, para acrescentar, isso não constava do meu voto, porque é uma pesquisa atual, que o Superior Tribunal de Justiça, constitucionalmente encarregado da uniformização da interpretação da lei federal, em recentes precedentes, vem decidindo, observando a mesma ratio que estou a adotar sobre essa questão, que é a de preservação do tratamento tributário diferenciado constitucionalmente outorgado à Zona Franca de Manaus. Nesse sentido, reporto-me a precedente das 2 turmas de Direito Público daquele Tribunal Superior, que tem concluído que, como a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o exterior, nos termos do Decreto-Lei 288/67, o contribuinte que realiza essas operações faz jus ao benefício fiscal instituído pelo programa denominado Reintegra, instituído pela Lei 12.546 de 2011, para desonerar o exportador, produtor de bens manufaturados, através de direito a créditos decorrentes de resíduo tributário federal existente na cadeia de produção, calculados mediante aplicação de percentual sobre a receita decorrente da exportação dos bens produzidos. Em relação ao tema, com contorno de definitividade, já que esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão no recurso extraordinário 1.023.434, sob a relatoria do ministro Vossa Excelência, presidente, ministro Dias Toffoli, julgado em maio de 2007, ou seja, no sentido de que essa questão não tem repercussão, aquela Corte de Justiça, o STJ, rejeitou a posição de que os créditos do Reintegra não poderiam ser estendidos às operações de venda de produtos manufaturados para a Zona Franca de Manaus, porque essa hipótese não teria sido descrita pelo legislador ao tratar desse incentivo. Ou seja, a ratio é a mesma. O caso é diferente, mas a ratio é exatamente a mesma. E nessa direção eu exemplifico com um precedente de cada uma das turmas, aqui no voto escrito, das turmas de Direito Público, a que me reportei. O primeiro deles, da relatoria da ministra Regina Helena Costa, da primeira turma, julgado agora em 19 de fevereiro de 2019,
é o RESP 1.679.681, de que eu extraio da emenda o seguinte tópico: a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o exterior para efeitos fiscais, nos termos do Decreto-Lei 288/67, ou seja, onde não está previsto. Ela está fazendo a interpretação teleológica. Por conseguinte, o contribuinte enquadrado nessas condições faz jus ao benefício fiscal instituído pelo programa Reintegra. E o segundo precedente que trago aqui é da relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado em 16 de março de 2017, RESP 1.650.050, Rio Grande do Sul, de cuja ementa também extrai. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmou-se no sentido de que a venda de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, para efeitos fiscais, razão pela qual o contribuinte faz jus ao benefício instituído no Reintegra. Essas hipóteses, reitero, por óbvio, não são as mesmas do caso que estamos a examinar, mas faço a referência, repito, porque o raciocínio, ao final, subjacente é o mesmo, qual seja a necessidade de não ser nulificado o tratamento tributário diferenciado que o constituinte explicitamente quis conceder a uma área que julgou merecedora, seja em razão de um menor desenvolvimento econômico, histórico, seja para facilitar a preservação do meio ambiente. Pedindo todas as vênias, ministro-presidente, às compreensões contrárias, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin. Agradeço, ministra Rosa Weber. Como voto, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, se essa causa já é difícil de ser decidida, tendo em vista a falta de capacidade institucional do Supremo Tribunal Federal, porquanto essa era uma matéria que deveria ter sido decidida nas instâncias democráticas eleitas para esse fim, essa dificuldade se agrava pela beleza das sustentações que foram aqui produzidas pelos advogados, pelo doutor Humberto Jacques, que ontem estava aqui, e que atua à altura do que sempre atua a nossa Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Senhor presidente, eu vou relembrar em que parte nós paramos quando houve o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Muito embora estejamos julgando um processo às inteiras, porque, neste caso, eu e o ministro Marco Aurélio não estamos impedidos, mas a questão jurídica é a mesma. Naquela oportunidade em que o ministro Teori Zavascki pediu vista, ele, ao pedir vista, o querido e saudoso amigo Teori Zavascki sugeriu a seguinte indagação: estaria embutido nos incentivos fiscais o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos isentos da Zona Franca de Manaus? Então, ele, naquela oportunidade, já fazia essa indagação. E por que fazia essa indagação? Porque o princípio vetor do direito tributário é o princípio da legalidade. E ontem aqui restou explícito de que não há lei que autorize esse creditamento específico. E há lei e há dispositivos constitucionais que estabelecem uma série de benefícios para a Zona Franca de Manaus. Então, na verdade, em primeiro lugar, não caberia ao Supremo Tribunal Federal dar uma interpretação conducente a uma exoneração tributária. Isso deveria ter sido decidido na sede democrática própria. Em não havendo lei que disponha sobre isso, muito embora haja dispositivos constitucionais que prevêem os benefícios que são concedidos na Zona Franca de Manaus e que não inclui o creditamento, muito embora não haja lei, nessa ausência, impõe à nossa Corte, que tem jurisprudência pacífica, aplicar o princípio
ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. Ou seja, onde há uma mesma razão, aplica-se o mesmo dispositivo. E qual é a jurisprudência pacífica da Suprema Corte? É uma contradição in terminis falar-se em isenção e creditamento. Porque o creditamento, segundo eu destaco, depois vou juntar o voto, o creditamento ele tem dois pressupostos claríssimos. O primeiro deles é a incidência da tributação na questão plurifásica do imposto. E, em segundo lugar, o efetivo pagamento do tributo na etapa anterior. Então, onde não há pagamento de tributo na etapa anterior, há uma contradição da data máxima vênia e fala-se em creditamento. Agora, aduz seu creditamento pelo fato de que a Zona Franca de Manaus é uma zona beneficiada, sob o ângulo fiscal, pela Constituição Federal. Mas o que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal, no artigo 40, ela se limita a dizer que a Zona Franca de Manaus tem um beneficiamento fiscal. E o artigo que trata desse beneficiamento fiscal, a Zona Franca de Manaus, ele é, digamos assim, complementado na Constituição Federal pelos artigos 43 da Constituição e 40 das disposições finais e transitórias da DCT. Então, o artigo 40 da DCT é mantida a Zona Franca de Manaus com suas características de área livre de comércio, exportação e importação e de incentivos fiscais pelo prazo de 25 anos a partir da promulgação da Constituição e agora já prorrogado para 50 anos. A Constituição Federal, então, por seu turno, no artigo 43, ela estabelece que artigo 43, parágrafo 2º, os incentivos regionais, é o caso, compreenderão, além de outros, na forma da lei, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Agora, que pessoas físicas e jurídicas são essas? São as pessoas físicas e jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus. Porque a interpretação que se está dando aqui é que são beneficiados por esse creditamento pessoas jurídicas situadas alhures e não na Zona Franca de Manaus. E eu vou demonstrar depois, através de um estudo do professor Ian Passan, alguns detalhes do professor Marcos José Mendes, que, além de inúmeros benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, ela continua sendo atraente. E, a longo prazo, essa estratégia vai acabar minimizando os benefícios que são concedidos à Zona Franca de Manaus e desproteger a região ao invés de protegê-la. Então, digo, essas pessoas jurídicas beneficiadas são as pessoas jurídicas que são produtoras na Zona Franca de Manaus. E não essas pessoas jurídicas que compram insumos na Zona Franca de Manaus. Disse, não, mas não há produção na Zona Franca de Manaus. O que há é exatamente essa aquisição de insumos que são repassados ao adquirente, que exatamente porque beneficia a região, ele adquire com alíquota zero, mas ele se acredita sem ter pago nada na fase anterior. E o decreto que regula a Zona Franca de Manaus e esses benefícios fiscais, é claro, no sentido de que, no artigo 9º, estão isentos do IPI todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, que se destinem ao seu consumo interno, quer a comercialização em qualquer ponto do território nacional. Então, esse benefício é concedido às empresas que estão situadas na Zona Franca de Manaus. E o que ocorre com essa interpretação supostamente, com a devida vênia, teleológica e sistêmica? Como a Zona Franca de Manaus é uma zona
que tem uma proteção singular a partir de uma regra constitucional que apenas privilegia a região, e eu aqui vou mostrar quais são os benefícios fiscais que já existem na Zona Franca de Manaus. A partir desse raciocínio se estende, se interpreta o dispositivo, criando-se uma exoneração tributária. O princípio básico da Constituição Federal em matéria tributária é o princípio da legalidade. E um consecutado do princípio da legalidade é o de que se interpreta a legislação, e assim considerada a legislação, normas secundárias, primárias ou a Constituição, restritivamente, principalmente na parte em que dispõe sobre isenções, exclusão de crédito tributário e cumprimento de obrigações acessórias. Então, a interpretação aqui, no meu modo de ver, Data Máxima Vênia, ela tem uma interpretação estrita. O que diz a Constituição? A Constituição, no artigo 156, parágrafo 3º, ela dispõe de forma clara, como aqui destacou a ministra Rosa Weber, muito embora tenha entendido que implica uma outra interpretação à luz desse beneficiamento, de que qualquer tipo de benefício diferente desse tem de estar previsto em lei federal. E esse benefício não está previsto em lei federal. Nós, abandonando o processo democrático, que seria o próprio processo onde se deliberaria sobre isso, nós estamos dando uma interpretação extensiva a esse dispositivo e concedendo benefícios maiores do que a própria Constituição prevê. Por outro lado, eu anoto aqui, e não vou fazer a leitura do voto, que esse princípio da legalidade foi o que instigou o ministro Elisa Zavascki a fazer o questionamento que fez naquela oportunidade que pediu vista. Estaria embutido nos incentivos fiscais o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos isentos da Zona Franca de Manaus? A resposta é negativa. Por quê? Porque em direito tributário prevalece o princípio da legalidade. Isto não está previsto nem na Constituição e não está previsto em lei alguma. E o artigo 9º do decreto que regula a Zona Franca de Manaus estabelece que as pessoas que recebem esses benefícios fiscais são as pessoas físicas e jurídicas que são produtoras na Zona Franca de Manaus. O que nós estamos produzindo aqui? Nós estamos dizendo que o benefício que é intuito persona a essas pessoas jurídicas se aproveita ao adquirente de alhures que se acredita do que absolutamente nada pagou. Isso, efetivamente, é uma contravenção afrontosa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque se não há lei específica, há de prevalecer a jurisprudência da Suprema Corte, que é no sentido de que, se não houver pagamento, não há creditamento. Então, essa extensão intuito persona, ela, Data Máxima Vênia, ela contraria, no meu modo de ver, a Constituição Federal, porque só se pode conceder os benefícios que a Constituição concede, não se pode extrair da Constituição benefícios que a Constituição não concede. A letra do decreto é clara em privilegiar as pessoas físicas e jurídicas produtoras na Zona Franca de Manaus e não fora da Zona Franca de Manaus. E sem prejuízo de tudo isso, que faz com que prevaleça a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que 0 é 0 e não há creditamento quando não há pagamento na fase anterior, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que ontem foi lembrada aqui da tribuna, ela hoje estabelece que, ao prolatarmos a decisão desta ordem, em que o Supremo Tribunal Federal, gerando o insulamento da instância própria, que é o Parlamento, resolve dar uma solução legislativa numa omissão clara da Constituição e das leis,
Essa nova lei de introdução determina que nós temos de observar os efeitos sistêmicos e, a forciori também, o consequencialismo dessas decisões judiciais. E, para isso, eu pensei alguns argumentos que foram trazidos pelo professor Marcos José Mendes, que me convenceram no sentido em que vou votar. Então, destaquei os seguintes tópicos. Primeiro, o crédito de IPI de todo o tributo não cumulativo só deve ser feito quando há o efetivo pagamento de tributo. Crédito de IPI não pago é política de incentivo feita à revelia do Congresso Nacional de qualquer texto constitucional ou legislativo. A Constituição estabelece que o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. O benefício fiscal que se pretende dar pela via do crédito ficto não seleciona produtos por sua essencialidade. Aplica-se a toda sorte de insumos. Isso é importante, porque isso não vai se limitar ao que a imprensa noticia como a farra dos refrigerantes. Isso vai se aplicar genericamente. Essa jurisprudência que se pretende firmar vai se aplicar genericamente. Quer dizer, todos aqueles que comprarem qualquer tipo de insumo na Zona Franca de Manaus, com alíquota zero, vão se creditar. E quanto maior for a alíquota, maior será o creditamento. E não é por outra razão que o que hoje se afirma é que a Zona Franca de Manaus ela só produz um produto, crédito tributário. Só produz crédito tributário. Então, diz aqui o professor, não se pode justificar a medida como sendo benéfica ao Pacto Federativo. Em primeiro lugar, porque o benefício não é dosado e direcionado a uma região do país. Pelo contrário, beneficiará empresas em qualquer localidade que obtenham crédito de IPI de produtos adquiridos na Zona Franca de Manaus. Ou seja, os benefícios vazarão para todo o país. Em segundo lugar, porque aqueles estados que perderem plantas produtoras de insumos vão fazer novas rodadas de guerra fiscal para evitar que produtores de insumos industriais se desloquem para a Zona Franca de Manaus. Ou seja, perdem todos. O erário dos estados que recorrerem à guerra fiscal perderão receitas, agravando as suas crises financeiras. A economia perde eficiência pelo deslocamento da produção de insumos para o estado longe do processo produtivo de transformação. Os cidadãos perdem serviços públicos que deixam de ser financiados e os demais contribuintes serão sobretaxados para compensar a perda de receitas. No longo prazo, esse beneficiamento transformará a Zona Franca de Manaus em uma concentração de produtores de insumos de menor valor agregado. Isso foi destacado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Com parte mais nobre da produção industrial, que gera empregos melhores e mais remunerados, deslocando-se para outros estados. Então, só produzir insumo não produz absolutamente nada, com alíquota zero, evidentemente que todo o resto da atividade industrial vai se produzir alhures e não na Zona Franca de Manaus. Ainda assenta o professor em argumentos convincentes, que não são muitos. A aprovação do pleito vai estimular a fraude e o planejamento fiscal abusivo, mediante superfaturamento dos custos de insumos para gerar créditos elevados na fase seguinte. Isso é claro como água. Mediante os seguintes expedientes, os contribuintes serão capazes de determinar o tamanho do incentivo fiscal. Ainda prossegue o professor, conceder benefício fiscal sem que se tenha ideia do seu custo efetivo, transferindo ao contribuinte o poder de ampliar o próprio benefício, contraria os princípios basilares da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 113 do ADCT,
ambos os diplomas, que requerem a estimativa do impacto orçamentário e financeiro dos benefícios a serem concedidos. É uma regra expressa. Aí vem, digamos assim, o esclarecimento do que já se concede à Zona Franca de Manaus, e que é um excesso, essa concessão de creditamento para empresas que adquirem insumos sujeitos à alíquota zero. Diz o professor, a Zona Franca de Manaus já concede amplo rol de benefícios fiscais, capaz de atrair indústrias dos mais diversos setores. Ou seja, isso não significa que eles vão abandonar. A Zona Franca de Manaus ela é muito atraente. Por quê? Ela oferece alíquotas diferenciadas de PIS e de COFINS, isenção de IPI, restituição de 90,25% de ICMS, desconto de 75% do imposto de renda de pessoas jurídicas, redução do imposto de importação na aquisição de insumos no exterior, terrenos doados ou de baixo custo, desconto de IPTU e etc. São incentivos, segundo o professor, mais do que suficientes, o que é demonstrado pela efetiva instalação de diversas indústrias na localidade. Não existe um problema de falta de atratividade da Zona Franca de Manaus que justifique a necessidade de ampliação de todos esses benefícios. Acrescenta ainda, numa visão consequencialista, que o Brasil está em forte crise fiscal. O déficit primário anual está na casa de 150 bilhões de reais. Somente o contencioso em análise, somente esse caso em análise, tem impacto anual de 16 bilhões por ano. Ou seja, sozinha, essa causa é capaz de aumentar em mais de 10% o déficit público do governo federal. Acrescenta, por fim, o professor que, se vencedor a tese, vai estimular a concentração econômica e prejudicará a livre concorrência. Só grandes empresas com capacidade administrativa e logística conseguem organizar seus processos produtivos de modo a adquirir insumos em localidades distantes. As pequenas e as médias empresas com potencial de crescimento, que significa também desenvolvimento econômico, trabalham com fornecedores locais. Logo, o benefício fiscal vai ampliar a vantagem competitiva dos grandes players que podem comprar insumos lá e revenderem alhures. Esse é um caso tipicamente referente ao denominado benefício fiscal dos refrigerantes, que opõe as empresas gigantescas, como Verbo e Grácia, a Coca-Cola, a Ambev, em confronto com os pequenos produtores de refrigerante e de cerveja. Então, senhor presidente, quer pela violação à legalidade, quer pela incapacidade institucional do Supremo, que ontem Vossa Excelência se referiu, que as Cortes Superiores têm instrumentos que impedem a análise de matérias que violam a separação de poderes, ou que a Corte não revela expertise para tanto, e, portanto, a deferência deve ser a instância hegemônica no Estado democrático, que é o Legislativo, que é porque a Constituição Federal não autoriza esse benefício e autoriza diversos outros. Por que não citou esse? Que era a pergunta feita pelo ministro Teori. Não citou esse porque não há previsão legal. E, por outro lado, sob o ângulo do consequencialismo, sob o ângulo pragmático, sob o ângulo econômico, essa estratégia vai prejudicar a economia ao invés de auxiliar a Zona Franca de Manaus. Entendo que esse benefício ele é concedido para as pessoas físicas e jurídicas produtoras e sediadas na Zona Franca de Manaus, e não aquelas pessoas jurídicas que vão se beneficiar por quanto sediadas fora da Zona Franca de Manaus. O
Com esse fundamento, senhor presidente, que eu vou depois juntar o voto, eu peço vênias, opiniões em contrário, para acompanhar integralmente o voto do eminente ministro Marco Aurélio, relator do presidente Carlos. Ministro Luiz Fux dá provimento ao recurso. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, Pois não, ministra. só um minuto, eu retiro, eu tenho o maior respeito, e todos aqui sabem, pelas compreensões contrárias, belíssimo voto do ministro Luiz Fux. Eu só queria fazer um pequeno registro. Em primeiro lugar, essa compreensão que adotamos a partir de uma leitura constitucional, ela está em absoluta harmonia com compreensões dessa Suprema Corte. Precedente, recurso extraordinário 212.484, de 98, superado, é verdade, pelo recurso extraordinário 353, ministro Marco Aurélio, 657. Realmente foi superado, mas esta leitura já foi respaldada pela Suprema Corte, não só neste julgamento, mas também em outros. Vossa Excelência me permite, vencido à época, o ministro Ilmar Galvão, redator do acordo, o ministro Nelson Jobim. Isso, ministro Nelson Jobim. E o outro registro é só porque eu não enfatizei, até porque fiz uma leitura assim, parcial do voto, um aspecto, mas que ele tem voltado em vários fundamentos, é de que empresas sediadas fora da Zona Franca de Manaus e que iriam se beneficiar com esse creditamento de IPI. É assim, porque uma empresa sediada em São Paulo, é o argumento utilizado, vai gastar em termos de transporte e logística para comprar em Manaus, se ela benefício algum tiver. Ela vai comprar de uma empresa também, São Paulo, de um centro urbano, né, mais próximo, porque sabemos que no Brasil, infelizmente, o transporte de mercadorias Ministra, é extremamente eu cheguei a abordar essa estradas problemática em meu voto e disse que a vantagem que, em tese, compensa a despesa do transporte está na aquisição da matéria-prima, está na aquisição do insumo por um valor que presume-se, o que normalmente ocorre, menor do que esse insumo custaria e também a matéria-prima em outra praça. Sim, ministro Marco Aurélio, mas como eu não havia exposto a minha compreensão com relação ao aumento do custo para quem em São Paulo e Rio Grande do Sul vai se dirigir à Zona Franca de Manaus para aquisição de produtos, comparativamente com o que gastaria em termos de transporte e de logística de um empresário da origem, é que eu quis fazer o registro, sem embargo, da respeitabilidade da beleza do eu voto. confesso que no passado eu sufraguei esse entendimento, eu formei na corrente majoritária, mas como eu não sou o juiz turrão, né, evoluí. Então logo fiquei convencido de assistir maior razão à tese inicialmente repudiada. Ministro Marco Aurélio, foi a do ministro Ilmar. De Economia, ele adverte exatamente isso, que essas grandes empresas, elas têm porte para poder adquirir um insumo na Zona Franca de Manaus. As pequenas não têm. E elas têm que trabalhar na zona local. Isso eu acabei me confundindo, né, com a sustentação da tribuna pelo advogado que defendeu a associação das pequenas empresas de refrigerantes. Mas eu respeito as opiniões adversas. Já votei. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, um cumprimento especial àqueles que assumaram a tribuna na tarde de ontem. Eu serei breve no meu voto, uma vez que farei a juntada do que anotei de uma forma mais específica, senhor presidente. E quero começar não apenas fazendo alusão ao belo voto do ministro relator, realmente que traz como afirmado no início, por Sua Excelência, que considerava a matéria juridicamente simples, com complicadores de ordem de contabilidade e de controle, o que é fato, mas que escapa, como ele mesmo afirmou, na dinâmica das consequências e dos efeitos desse julgado. Mas não posso deixar de fazer uma referência aos votos
divergentes, a partir do voto do ministro Edson Fachin, e peço licença à Sua Excelência para fazer um enaltecimento do voto da ministra Rosa Weber. Não tive ainda a oportunidade de votar no recurso extraordinário de que ela é relatora, mas pela preocupação de que comunga integralmente sobre a floresta amazônica e a Zona Franca de Manaus como uma necessidade constitucionalmente estabelecida, definida, de cuidados com aquela área que é não patrimônio do Brasil ou dos brasileiros, mas da humanidade, e que teve na legislação, como aqui por ela exposto, historiado, mas pela Constituição brasileira, com uma definição muito precisa de um regime que precisa de ser resguardado exatamente para que se resguarde igualmente aquela área e possibilite o desenvolvimento daquela área. Estou inteiramente de acordo, fui relatora da ação direta de inconstitucionalidade 310, na qual tratamos exatamente de um regime da Zona Franca de Manaus, sobre a recepção de normas pré-constitucionais, prévias à Constituição de 1988, relativa ao ICMS, e ao antes e ao ICMS. E cheguei, então, a dizer que, para a recepção, havia, inclusive, uma força que eu chamei de imunizante naquele caso, o que não se confunde com o que aqui está em questionamento. Por isso é que eu anotei inicialmente que a situação que se põe neste caso, como foi anotado pelo eminente ministro Marco Aurélio, é situação que, a se adotar a jurisprudência deste Supremo, na sequência do refazimento, como agora vem de enfatizar também a ministra Rosa Weber, inicialmente, do refazimento do entendimento inicialmente afirmado no recurso extraordinário 212.484, da qual ficou redator para o acordo o ministro Nelson Jobim, parece-me que não autorizaria mais o debate nos termos postos e que agora também a ministra Rosa Weber anota. Ou seja, houve aquela decisão de relator, num processo relatado inicialmente pelo ministro Guilmar Galvão e sucedido pelo ministro, na redatoria, pelo ministro Nelson Jobim, e cujos fundamentos foram sendo refeitos em julgamentos posteriores por este Supremo Tribunal Federal, como agora também enfatiza o ministro Marco Aurélio. Ele mesmo, no primeiro momento, adotou, sem embargo, de nada mudar do que posso depreender e do que é a minha posição igual, no sentido do realce dado, da ênfase dada, a necessidade de se cuidar da Zona Franca de Manaus e de dotá-la daquilo que a Constituição, especialmente no artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias, enaltece e define, de se ter o tratamento tributário dado, no que se refere especificamente aqui ao creditamento, a uma estrutura e uma arquitetura normativa de acordo com as finalidades constitucionais, mas também com todo o ordenamento jurídico. Daí porque o ministro Marco Aurélio iniciou seu voto afirmando que a questão jurídica seria simples, dificultosa seria eventualmente a situação referente ao controle e à fiscalização. A discussão, portanto, quanto ao creditamento ultrapassa, como ontem também foi enfatizado em algumas sustentações, especialmente pela sustentação do vice-procurador, o doutor Humberto Jacques, ultrapassa a questão da não cumulatividade que tratamos em vários casos, porque se afirmou aqui, na jurisprudência, agora consolidada, que, não havendo pagamento, não há o que compensar. O que me pareceu mais tormentoso aqui, e que eu acho que, nesse ponto, eu comungo com a parte do voto da ministra Rosa Weber, no que se refere à preocupação de Sua Excelência quanto à finalidade constitucionalmente definida para a Zona Franca de Manaus, interpretando-se, na ausência de previsão legal expressa quanto ao creditamento de insumos, na forma agora discutida, que eram necessários os atrativos para que houvesse a atuação de empresas naquela importante região do país e que faz parte de um patrimônio da humanidade. E, portanto, parece-me que o tom constitucional dessa arquitetura normativa leva em consideração exatamente essas finalidades e os desempenhos estatais havidos têm que levar em consideração essa situação. Por isso, a minha dificuldade inicial em me afastar agora da conclusão e de não acompanhar a divergência no ponto. Por quê? Parece-me que é necessário e possível, perfeitamente legítimo, portanto, que se parta de uma interpretação constitucional desse subsistema constitucional para que se interprete até a possibilidade mesmo de haver situações como essa de um creditamento não previsto em lei
na acepção que foi acolhida por Suas Excelências. Entretanto, o estudo dos autos, e especialmente dos numerosíssimos memoriais, pareceres, audiências que nós todos recebemos, parece-me comprovado que, primeiro, a legislação brasileira beneficia e muito a Zona Franca e torna ativa a atuação naquela área, mesmo sem o item específico e só do creditamento, como agora foi enfatizado pelo ministro Luiz Fux. Apenas já não me apavoram, ministro, as cifras que são apresentadas a cada julgamento por este Supremo Tribunal Federal quando se tem em causa algumas questões. Me lembro bem que o ministro Lewandowski, num determinado caso, o julgamento dos chamados planos econômicos, que foram trazidos apenas para homologação, o ministro Lewandowski enfatizou o ônus que era, como relator daquela ADPF, se fosse levar em consideração cada um que trazia. E até numa determinada situação, um dos dados trazidos ali, e que agora se apresenta também em cifras altíssimas, é que os valores são tão altos, às vezes, que um dia o meu sobrinho perguntou que o ministro Lewandowski teria dito na sessão que os valores apresentados a ele eram de trilhões. O meu sobrinho me perguntou, quanto é isso em real, tia? Eu falei, todos. Devem ser todos, porque eu não tenho a menor ideia do que significa isso, tal ônus que se põe sobre este dado. Mas, quando se tomam as decisões, e alguns de nós que fomos procuradores de Estado sabemos disso, se cada ação fosse ser decidida só por isso, seria decidida só um e acabaria o mundo, provavelmente, no dia seguinte. Não é assim que as coisas têm que acontecer. Mas é evidente que é preciso também levar em consideração quais as consequências de um julgamento no plano político, no plano econômico, no plano social, especialmente porque, também neste caso, nós temos, de um lado, a floresta amazônica e uma região do país que precisa de ser desenvolvida, e este é um ganho em termos de qualidade, de desenvolvimento, de possibilidades para o futuro, que não são traduzidas em moeda corrente imediata, mas que tem uma tradução histórica da maior importância e da maior significação. Entretanto, repito, considero importante o que foi afirmado pelo ministro relator, enfatizado pelo ministro Alexandre de Moraes e agora no voto do ministro Fux. Há uma série de benefícios, aqui o ministro acaba de citar, dos dados produzidos pela Receita, de benefícios que são garantidos para que haja essa atratividade da atuação naquela região do país e a garantia da Zona Franca. Em segundo lugar, e muito importante, é que a legislação não menciona a questão do creditamento para o caso específico dos insumos ali produzidos. E em outros casos, e para outras regiões, inclusive, que também precisam de ser desenvolvidas, como no Nordeste, a desoneração, o creditamento é expressamente cuidado em lei. Então, não se trata de uma omissão eventual ou um descuido do legislador. O cuidado do legislador é de não cuidar. E aí realmente me parece mais complicado que, numa estrutura de direito tributário, de direito constitucional tributário, no qual se exige lei e o princípio da legalidade é estrito, que para este caso não se tivesse, que nós estaríamos acomatando aquilo que não está previsto. Em terceiro lugar, as desonerações previstas no Decreto-Lei 288 produzem atratividade econômica porque o custo menor do que ali produzido, independente deste creditamento, demonstra que não há uma relação direta e imprescindível, no caso aqui cuidado, e o atendimento à finalidade da Zona Franca de Manaus, constitucionalmente estabelecida, e que não se frustra por um resultado no sentido de não haver a possibilidade deste creditamento. Em quarto lugar, a Fazenda Nacional, em documentos que foram apresentados, chega a mencionar que, ao invés de ter um parque de produtos nacionais naquela região, chega-se a cogitar, por outros mecanismos, que talvez o ministro Marco Aurélio tenha até razão, questão do controle, questão da contabilidade, questão de finanças públicas, enfim, de um parque industrial de insumos, e não de produção. E isso também foi mencionado no voto do ministro Alexandre, que afirmou exatamente que se dá um pequeno atendimento naquela região e se extrai
para outra região do país todos os outros benefícios. E também acho que o que foi agora exposto, que a ministra Rosa preocupa, e que também é objeto da minha preocupação, no sentido de que se retirar este benefício, não haveria atração. Haveria porque há inúmeros outros benefícios, 75% de isenção do imposto de renda, o imposto de importação, que é menor, o próprio custo do insumo ali, a matéria-prima, quando for de lá, que não é, portanto, tributada. Quer dizer, o rol é extenso. De 90,25% de ICMS. Então, o rol é extenso e, por isso, me parece que para aquele que quer produzir, não se tem, portanto, uma frustração de expectativas neste setor. Não vejo, portanto, óbvio, como foi acentuado em alguns votos, aqui o legislador, e faço questão de chamar a atenção disso, entendendo ser a política fiscal adequada e legítima, autorize o creditamento. Apenas neste momento não há esta lei a autorizar o creditamento, o que se exige em outras situações. O que não se pode, na minha compreensão e com as vênias dos votos que divergiram deste entendimento e com os quais, na base, nos fundamentos constitucionais, me ponho de acordo quanto à preocupação, eu que aqui faço um parênteses, sou fã daquela região, frequentei a Navilhanas, a tal ponto que, tendo nascido no Dia do Índio, já em 2 ocasiões quis passar o Dia do Índio entre índios daquela região, que toda essa preocupação, que deve ser não apenas constitucional como mas dos brasileiros, não se altera e não fica combalida nem fragilizada só pelo item do não reconhecimento de haver o creditamento nesta situação, porque isso é uma questão muito mais de política fiscal do que de análise jurídica de um benefício concedido ou de uma possibilidade concedida que não favorece a Zona Franca, nem que fragiliza a Zona Franca de Manaus. Portanto, não foi conferida competência ao Poder Judiciário, na minha compreensão, ausente norma específica que se extraia diretamente da Constituição, algo que não foi expressa e legalmente estabelecido, e principalmente considerando, portanto, que há outras leis que concedem outras desonerações ou incentivos fiscais e que o legislador entendeu por bem acolher. Por essas razões, singelamente, senhor presidente, eu estou votando no sentido de prover o recurso da União, acompanhando, portanto, o ministro relator, com muitas vênias da divergência, a quem eu cumprimento pela mesma preocupação que me toma quanto à necessidade de se fortalecer esta região, o desenvolvimento sustentável, o resguardo da floresta amazônica e a Zona Franca de Manaus. É como voto, presidente. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski, como voto. Senhor presidente, eu trago algumas anotações a partir do que foi discutido ontem e também tendo como base as sustentações orais da tribuna. Ainda hoje de manhã me dediquei a alinhavar algumas linhas e que trago aqui em resumo para este egrégio plenário. Eu começo dizendo, um pouco na esteira do que Vossa Excelência ontem muito bem colocou, quase que prenunciando o voto, eu começo dizendo que a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico implantado na Amazônia que visa promover uma melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. Trata-se de uma das mais bem-sucedidas estratégias de desenvolvimento regional do mundo, que alia o progresso econômico à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. Existem estudos, senhor presidente, e eu fui verificar isso, que demonstram que 92% da moeda circulante no Estado provém da Zona Franca de Manaus. E graças a essa política, o Amazonas, ou seja, de circunscrever uma zona industrial numa determinada região daquele estado. Então, graças a essa política, o Amazonas é detentor da maior cobertura vegetal tropical do planeta,
que corresponde a cerca de 97% de sua área territorial. Como é possível verificar, e Vossa Excelência acentuou isso, e fiquei muito impressionado com essa assertiva que veio do alto da cátedra da presidência, não se trata meramente de um projeto governamental, mas de uma verdadeira política pública do Estado brasileiro, confirmada pelos constituintes originários no artigo 40 do ADCT, que define a Zona Franca de Manaus como, entre aspas, uma área de livre comércio, de exportação e de importação e de incentivos fiscais, que vigoraria pelo prazo de 25 anos. Mais tarde, esse prazo foi ampliado pelos constituintes derivados por mais 10 anos e depois por outros 50 anos, por meio das emendas constitucionais 42 de 2003 e 83 de 2014, que acrescentaram ao mencionado ato os artigos 92 e 92A. A Zona Franca de Manaus abrange 3 polos econômicos, um comercial, um industrial e um agropecuário. O primeiro teve maior destaque até o final da década de 80, quando o Brasil apresentava um regime de economia fechada. O industrial, atualmente, constitui a base de sustentação da Zona Franca de Manaus. O polo industrial de Manaus possui aproximadamente 600 indústrias, tal qual esta recorrida, de alta tecnologia, gerando mais de 500 mil de empregos, diretos e indiretos, principalmente nos segmentos eletrônicos, duas rodas e químicos. Entre os produtos fabricados, destacam-se aparelhos celulares de áudio e de vídeo, televisores, motocicletas concentrados para refrigerantes e outros. O polo agropecuário abriga projetos voltados à atividade de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de madeiras e outros. No presente recurso extraordinário, como todos sabemos, ataca-se uma decisão do TRF da Terceira Região, que reconheceu o aproveitamento de créditos do IPI em relação a insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos na Zona Franca de Manaus sob regime de isenção na forma do Decreto-Lei 288 de 1967. O ministro Luiz Edson Fachin, a meu ver, com muito acerto, destacou que essa decisão do TRF3 é tecnicamente impecável, inatacável. E eu extraio um trecho da ementa desse acordo que diz o seguinte, que em nada contraria a jurisprudência do Supremo, pelo contrário, a prestigia. Entre aspas, extraio desta ementa o seguinte: autoriza-se a apropriação de créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos sob o regime de isenção, tão somente quando forem junto à Zona Franca de Manaus. Agora, compatível com o que diz a nossa jurisprudência, certo que inviável o aproveitamento de créditos para a hipótese de insumos que não forem tributados ou suportarem incidência da alíquota zero. Em verdade, agravo ao quanto estabelecido no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei Fundamental. Portanto, em nada discrepa. Da primeira parte, repete a jurisprudência da Casa, que prestigia a vontade do constituinte originário e do derivado, que instituíram uma política de Estado especialíssima para aquela área em questão, que é a Zona Franca de Manaus. Eu trago aqui, no voto que rascunhei, a jurisprudência do Supremo, mas o que me impressionou especialmente, e peço licença para reproduzir, um pequeníssimo trecho da fala do ministro Sepúlveda Pertence, em que ele, naquela época, permitia o creditamento do ICMS, quando, na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 310 do Distrito Federal, Sua Excelência dizia o seguinte: constituída essencialmente a Zona Franca pelo conjunto de incentivos fiscais
indutores do desenvolvimento regional e mantida com esse caráter pelas disposições constitucionais transitórias, naquela época ele falava no prazo de 25 anos, porque ainda não houve aquela ampliação para 10 e para 50. Admitir-se que preceitos infraconstitucionais reduzam ou eliminem os fatores fiscais existentes, parece à primeira vista, ele diz, parece, porque estava em sede cautelar, que esvazia de eficácia real o preceito constitucional. E aí, há vários outros precedentes que cito, as ADIs 1799, 2349, 2399 e 3936 e a reclamação 2216, que reiteram as características fiscais da Zona Franca de Manaus, especialmente de modo especial, a impossibilidade de que os incentivos, então, vigentes, sejam, por lei ordinária, suprimidos. Mas faço menção também, e vários já relacionaram esse precedente, ao recurso extraordinário 212.484 do Rio Grande do Sul, cujo relator para o acórdão foi o ministro Nelson Jobim. E como também não se fez menção ainda à palavra de Sua Excelência, à época, eu peço vênia, por ser curto o trecho, de enunciá-lo em voz alta. Dizia, então, o ministro Nelson Jobim, a isenção na Zona Franca de Manaus tem como objetivo a implantação de fábricas que irão comercializar seus produtos fora da própria zona. Se não for assim, o incentivo fiscal seria inútil. Aquele que produz na Zona Franca não o faz para o consumo próprio, visa a venda em outros mercados. Raciocinando a partir da configuração do tributo, posso entender que a ementa dos embargos do recurso extraordinário 94.177 em relação ao ICMS, havendo isenção na importação de matéria-prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente na fase de saída do produto. Se não for assim, insistia o ministro Nelson Jobim, ter-se-ia mero diferimento do imposto. Trago outras anotações, senhor presidente, mas o que me impressiona especialmente, isso consta do memorial do Estado do Amazonas, que atua aqui como amiticuri, em que se consigna o seguinte, ou se traz a memória desta Suprema Corte que o próprio regulamento do ICMS, do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, isso não foi ainda mencionado, que é o decreto 7.212 de 2010, ele assegura o aproveitamento dos créditos do IPI em situações semelhantes a essa que nós estamos examinando. Diz o artigo 237 do regulamento do IPI, verbis, os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto calculado como se devido fosse sobre os produtos adquiridos com isenção do inciso 3º do artigo 95. Então, vou lá para o artigo 95, bem anterior a esse 237, o que diz esse artigo 95? São isentos do imposto, do mesmo regulamento. 1. Os produtos nacionais consumidos ou utilizados na Amazônia Ocidental, desde que sejam ali industrializados por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA ou adquiridos por intermédio da Zona Franca de Manaus ou de seus entrepostos na referida região, excluídas as armas e munições, perfumes, fumo, automóveis de passageiro, bebidas alcoólicas, etc. E de maneira que há um outro dispositivo, que é o inciso 3º desse artigo 95, que diz o seguinte: os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional, inclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração SUFRAMA, excetuados fumos, bebidas alcoólicas, etc., etc., etc. Portanto, imagino eu,
pelo menos esta é a conclusão que chego a partir do memorial que me é trazido pelo próprio governo do Amazonas, que legem habemus. Quer dizer, não, essa isenção não foi tirada do nada. Portanto, senhor presidente, eu, em conclusão, e para abreviar, reafirmando os precedentes das ADIs 1799, 2.349, 2.399 e 3.936 e da reclamação 2.216, que legitimam o aproveitamento do crédito do IPI no caso específico de operações de aquisições de insumos, produtos intermediários e embalagens da Zona Franca de Manaus, para que prevaleça a força normativa e a eficácia plena do artigo 40, 92 e 92A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eu peço vênia aos que pensam contrariamente e nego provimento a este recurso extraordinário como voto. Estamos com 4 votos pelo provimento, 4 votos pela negativa de provimento. Podemos fazer um intervalo? O meu voto, eu tenho um voto escrito, sim, mas eu farei apenas um resumo então, muito... Não é? Então, passo a palavra ao ministro Celso de Mello para o seu voto. Senhor presidente, aqui, como já ressaltado, a importância da controvérsia constitucional suscitada na presente causa evidencia-se, de um lado, pelo brilho dos votos, ainda que antagônicos, já proferidos nos recursos extraordinários, ora em julgamento, interpostos pela União Federal, mas também pela excelência das sustentações orais que foram produzidas no plenário desta egrégia Corte. Como salientei, eu tenho o voto escrito, cuja juntada eu irei providenciar. Mas eu concluo, senhor presidente, em ambos os casos, no sentido proposto pela eminente ministra Rosa Weber, em ordem a reconhecer, senhor presidente, que há direito ao creditamento de IPI da entrada de insumos, de matéria-prima e de material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais, previsão essa constante do artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, como salienta a eminente ministra Rosa Weber, combinada com o comando inscrito no artigo 40 do ADCT. O eminente advogado Dr. Léo Krakowiak, na sua sustentação oral e também nas peças que produziu ao longo deste processo, destacou bem as razões, inclusive de caráter extrafiscal, que animam e que dão suporte legitimador às conclusões a que chegou tanto a eminente ministra Rosa Weber como o eminente ministro Edson Fachin, no voto com que iniciou a divergência na sessão plenária de ontem. Diz, então, o eminente advogado Krakowiak que o legislador constitucional, cuidando do IPI, previu que ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Artigo 153, inciso 4º, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Essa técnica de compensação, denominada imposto sobre imposto, provoca, quando há isenção na operação anterior, a tributação plena na etapa seguinte, transformando a isenção em mero diferimento do tributo. Face disso, os contribuintes passaram a pleitear em juízo o direito ao crédito de IPI, em todas as aquisições de produtos isentos, invocando
o precedente firmado no RE 212/484 do Rio Grande do Sul, de que se tornou redator para o acordo o eminente ministro Nelson Jobim, e no qual o plenário desta Corte, cuidando de aquisição de produtos isentos de IPI na Zona Franca de Manaus, decidiu que, para não invalidar o benefício concedido àquela zona, que a isenção não prejudica o direito de crédito do IPI pelos adquirentes contribuintes do imposto. E destaca que, não obstante a finalidade arrecadatória constitua, em regra, ordinariamente, em matéria tributária, digamos, o objetivo precípuo visado pelo Estado, no sentido amplo, pelo poder público, mas o legislador tem se utilizado largamente do tributo com fins extrafiscais e destaca, a meu ver, com razão, que é exatamente o que ocorre no caso da isenção de IPI, concedida pelo Decreto-Lei 288 de 1967, para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, incentivo regional regulado no artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição, e mantido, como aqui foi várias vezes afirmado e reafirmado, até 2073, pelos artigos 40, 92 e 92A do ADCT, para atender a finalidade prevista no artigo 3º, inciso 3º de nossa Carta Política. Vale dizer, para reduzir as desigualdades regionais, que, na verdade, se qualifica como um dos objetivos fundamentais da República, de tal modo que a isenção dada para os produtos da região e não para um determinado e específico contribuinte, não para uma determinada e específica operação em particular, afastando a aplicação ao caso dos artigos 153, inciso 4, parágrafo 3º, 2 e 150, parágrafo 6º da Constituição e 176 do próprio Código Tributário Nacional, em razão da situação excepcional de que goza a Zona Franca de Manaus. A mim me parece, senhor presidente, não é que essa é a conclusão a que se deve chegar no presente julgamento, com a vênia dos que pensam em contrário, não obstante as substanciosas razões que dão suporte aos seus doutos votos. Mas a mim me parece, senhor presidente, e eu me limito neste momento, farei juntada aos autos do meu voto escrito, da minha declaração de voto, mas eu me limito neste momento, senhor presidente, com a vênia, portanto, dos que pensam de forma diversa, a negar provimento aos recursos extraordinários interpostos pela União Federal e que estão ora em julgamento, e faço também, essencialmente, com fundamento no primorosíssimo e douto voto e denso voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber, tanto quanto também apoio-me no brilhante voto do eminente ministro Edson Fachin, que ontem iniciou a divergência no presente caso. Por isso, senhor presidente, em síntese, eu nego provimento a ambos os recursos extraordinários. O ministro Celso de Mello relembra do recurso extraordinário de relatoria da ministra Rosa Weber, de número 592.891, que também se encontra na pauta, mas eu não havia apregoado, vou fazê-lo agora, porque exatamente nele, que foi de relatoria, que é de relatoria da ministra Rosa Weber, que está a repercussão geral, porque houve a necessidade de darmos preferência a esse outro de relatoria do ministro Marco Aurélio, pois no da relatoria da ministra Rosa não participariam nem o ministro Luiz Fux, nem o ministro Marco Aurélio, que estavam impedidos. E esses temas, e como o próprio placar, o resultado até agora demonstram, é necessário ter a ampla maioria dos ministros participando. E como o tema é o mesmo, então eu vou apregoar nesse momento para tomar os votos faltantes, já há vários votos proferidos naquele recurso. Presidente, pela ordem, Vossa Excelência já havia votado nesse outro? Não votei. Votará... Vou votar nos dois também, tal qual fez agora o ministro Celso de Mello.
Então, apregou também para julgamento em conjunto a continuidade de julgamento do recurso extraordinário 592.891, procedente de São Paulo, sendo relatora a ministra Rosa Weber, recorrente União, recorrido Nokia Solutions and Networks do Brasil, Telecomunicações Limitada, a Mircuscuria, a Associação das Indústrias e Empresas de Serviços de Polo Industrial do Amazonas, Estado do Amazonas, Federação das Indústrias do Estado de Amazonas. Após o voto da ministra Rosa Weber, que conhecia do recurso e este negava provimento, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, por distintos argumentos, pediu o vice-ministro Teori Zavascki. O saudoso ministro Teori Zavascki teve o seu falecimento, herdou a relatoria, a vista, o ministro Alexandre de Moraes. Penso que posso consignar o voto de Vossa Excelência no sentido de dar provimento a este recurso. Então, o ministro Alexandre de Moraes dá provimento a este recurso. O ministro Luiz Fux, penso que também... desculpe, está impedido. Ministra Carmen Lúcia dá provimento a este recurso, de relatoria da ministra Rosa, tal qual já votou neste. Ministro Lewandowski nega provimento. Ministro Marco Aurélio... Está impedido, desculpe. Obrigado pelo auxílio. Vice-presidente está atento. Ministro Celso de Mello nega provimento, como já se manifestou. Então, eu vou passar ao meu voto. E o meu voto é no sentido de não haver empate. Vai ser decidido favoravelmente à parte recorrida. Eu nego o provimento a ambos os recursos. As questões técnicas já foram colocadas. Aqui, e cumprimento, inicialmente, a partir da Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Luciana Moreira, aos todos os advogados que foram à tribuna, o doutor Humberto Jacques, que ontem fez uma belíssima sustentação, e todos os votos proferidos. Todos os votos proferidos honram este tribunal e, do ponto de vista técnico, os debates já foram realizados. Eu apenas gostaria de fazer alguns registros históricos, que não vão nem constar do meu voto, né? O meu voto vai ser simplesmente acompanhando no de relatoria da ministra Rosa Weber, Sua Excelência, e no de relatoria do ministro Marco Aurélio, a divergência com as vênias de estilo. Desde o convênio de Taubaté, que reuniu o Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os estados eles financiavam a produção do café e compravam antecipadamente o café a um preço certo, independentemente do preço de mercado. Minas Gerais e Rio de Janeiro se afastaram do convênio de Taubaté. Ficou o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo assumiu uma dívida com os bancos ingleses enorme dívida, porque ele comprava o café e financiava a produção do café. Houve a Revolução de 30, tem muito a ver com isso. Houve a Contra-Revolução de 32, que tem muito a ver com isso. Se pactuou, a partir de então, uma divisão interessante na história política, social e econômica do Brasil. São Paulo cuidou da economia e o Brasil, outros estados e outras regiões cuidaram da política. Vejam, o Estado Novo assumiu a dívida do Estado de São Paulo, que era do Estado de São Paulo. Financiou todos os estados do país, o Estado de São Paulo. E também se pactuou ali o famoso confisco cambial, para financiar a industrialização do Brasil, sobre a produção das exportações, especificamente do café. Quem historicamente financiou a industrialização do país foram os produtores de café. Foi o café que financiou a industrialização do Brasil com o confisco cambial. E a industrialização foi feita no país, no estado de maior produção do café. Paralelamente a isso, foram criados os incentivos Sudene, Suframa, mais recentemente o sistema do Fundo do Centro-Oeste,
para as compensações regionais. E, do ponto de vista geopolítico e estratégico, mundialmente estratégico, a criação da Zona Franca de Manaus. Eu não tenho dúvida de comungar, do ponto de vista técnico-jurídico, com a tese que foi colocada por aqueles nos brilhantes votos que davam provimentos a ambos os recursos. Mas aqui há essa peculiaridade da Zona Franca de Manaus. E nós temos que ver isso também dentro de um contexto histórico, em que o Brasil é um país único, de 26 estados no Distrito Federal que se autofinanciam e que se autoajudam no federalismo, que o professor Ricardo Lewandowski me imita chamá-lo de professor, meu professor, ministro Ricardo Lewandowski, fala o federalismo de cooperação. Vossa Excelência sempre trabalhou muito federalismo e sempre falou muito disso. O federalismo de cooperação. Aqui nós temos que ter em mente o federalismo de cooperação, que no passado já ajudou São Paulo e hoje ajuda, no caso específico, não é Manaus, não é a Zona Franca de Manaus, não é o estado do Amazonas, não são os estados do norte. É o próprio globo terrestre, a própria humanidade, na preservação de 97% da mata amazônica naquele estado. Isto é só um opterdicto, não vou fazer constar do voto, mas são reflexões que trago para dizer o seguinte, para dizer que o resultado inverso, eu não tenho dúvida que levaria o Congresso Nacional a aprovar o creditamento. O creditamento. E isso, me desculpe, doutora Luciana Moreira, os queridos profissionais, outros profissionais que trabalham e fizeram um brilhante trabalho pela Procuradoria da Fazenda Nacional, levaria a reabrir a discussão do creditamento fora da Zona Franca de Manaus, porque isso ia gerar uma mudança normativa. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o Congresso Nacional iria, a partir daí, sendo 7 os estados que compõem a região do Norte, 7, com a força política, levaria à normatização. São questões que eu só coloco a reflexão opterdicto, não farão parte do meu voto. Eu nego o provimento aos recursos e proclamo o resultado no RE de relatoria do ministro Marco Aurélio. Foi negado provimento ao recurso vencidos o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia. E no RE de relatoria da ministra Rosa Weber, de número 592-891, foi negado provimento ao recurso, vencidos aqui o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, uma vez que estavam impedidos o ministro Luiz Fux e o ministro Marco Aurélio. Agora nós temos que fixar a tese, poderíamos dar o intervalo e voltaríamos para a formulação da tese, que vai ser conjunta para os dois casos. Então, suspendo a sessão e retomamos posteriormente, ainda com estes dois feitos, para simplesmente assentar a tese. Muito obrigado.